E aí, boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Boliviano, Mari. Fala, Rude. Beleza? Bem-vindo, meu amigo. Maicon Oliveira. Olha o Felipe aí. Boa noite, boa noite. Pessoal que está chegando agora, confirma se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Se o áudio está legal. Maicon lá de Uberlândia. Show de bola. Deixa eu aceitar o Felipe aqui, para ele já ingressar na live. Pronto. Estão ouvindo bem. Felipe, te Fala, Saulo, aceitei. tudo bom? Ah, foi. Tudo bem, e você? Como é que tá? Tô bem também. Eu só um minutinho aqui que eu tô tendo problemas técnicos aqui. Eu não tô te ouvindo pelo fone, tô te ouvindo pelo celular. Tranquilo, beleza. Vê se você O áudio acerta tá aí. bom pra você? Tudo certinho? Tá bom, tô te ouvindo bem. Beleza. Vou falando aqui, você vê se mudou alguma coisa aí, se melhorou pra você. Tá. Beleza? Acho que vai Fala ficar aí. assim mesmo, viu? Acho que vai ficar assim mesmo, não Tranquilo. tem problema. Tô te escutando bem. Ah, não, beleza. Não tá dando eco pra mim, então acho que tá tranquilo. Ah, então ótimo. Fala, José. Um amigo meu aí, tem pouco que eu não falo com ele. Como é que você tá? Bom te ver aí. Lucas. Pessoal, boa noite. Bem-vindos aí. Esse aí é o Felipe. Prazer aí, viu, pessoal? Boa noite aí pra todo mundo. Filipão aí aceitou o convite para bater um papo com a gente hoje aí, passar um pouco do conhecimento dele aí sobre criptomoedas. Ele é especialista no assunto, então vamos aproveitar aí para aprender bastante. Bora aí. Quer começar agora, esperar um pouquinho pro pessoal já ir chegando? Ou a gente vai trocando aquela ideia e aí se surgir dúvida, a gente vai voltando atrás. Ah, beleza. A gente vai. Ó, o Rodrigo tá falando de você aí, ó. Deve te conhecer. Esse amigo meu aí também, humilde, pô. Legal, Feliz isso aí por aí. estar presente, viu? Um abraço, Rodrigo. Show de bola. Cara, vamos lá, vamos começar aí. Eu mandei nos grupos aí, o pessoal às vezes está chegando do trabalho, está se organizando em casa ainda, né? Mas aí Exatamente. vamos lá, a gente já começa o bate-papo aí. Se você quiser começar daquela forma aí, igual a gente tinha comentado, né? De uma forma mais simples, explicando ali o basicão, o que que é um Beleza. Bitcoin. Fica à vontade, aí a Então palavra está vamos começar contigo, estamos aí ouvintes. do básico mesmo, né? Vamos ali estruturar mais ou menos, trazer o caminho das pedras, o que é o Bitcoin, né? Porque eu acho que todo mundo, quando conhece criptomoeda, provavelmente a primeira criptomoeda que a pessoa escuta falar e tudo mais é justamente esse tal do Bitcoin, né? Então vamos falar um pouco sobre o que ele é. Porque entendendo o que é Bitcoin, depois fica até que fácil da gente começar a entender o que são todas as outras criptomoedas, como elas funcionam, e tudo mais. Então, acho que tem que começar por ela mesmo. Perfeito, isso aí. Vamos lá. Bom, então, basicamente, o Bitcoin, ele, de forma bem simples, né? Assim, mas que daí a gente consegue ir tirando uma lição, é que é uma moeda 100% digital, então ela não é emitida por nenhum banco central, ao contrário de todas as outras moedas que a gente conhece, né, essas moedas chamadas fiduciárias ou moedas fiat, ela é uma moeda eletrônica, descentralizada e escassa. Então, nas suas linhas de código, né, já que ela é 100% digital, nas suas linhas de código, tem lá exatamente qual que vai ser a oferta máxima de bitcoins emitidos, né? Então, a cada 4 em 4 anos acontece um evento que se chama halving, e aí a cada 4 anos a oferta de bitcoins ali minerados, né, que é a forma que são criadas novas bitcoins, Uhum. é, são cortadas pela metade. Então, ali a gente já tem algumas características como posso dizer assim, muito positivas na estruturação de uma moeda, né? O que a gente não encontra, às vezes, em outras moedas, como, por exemplo, o dólar, real, euro e tudo mais. Então, a gente vê essas moedas sendo emitidas ali por um banco central a rodo, né? Então, de acordo com como a economia está, o banco central ali decide, basicamente Imprime por livre dinheiro. arbítrio, e imprimindo dinheiro. Então, por exemplo, se a gente for trazer aqui características de uma boa moeda, né? A gente tem escassez, com certeza é uma que eu colocaria ali como fundamental, fungibilidade. Então, por exemplo, um Bitcoin é igual a um Bitcoin, como 100 Bitcoins é igual a 100 Bitcoins, ou 100 reais são iguais a 100 reais, tanto na minha mão quanto na sua mão, né? Então, isso que a Aham. gente traduz por fungibilidade. Portabilidade, ou seja, é muito fácil a gente portar Bitcoin, né? Então, por exemplo, inclusive é até mais fácil do que outras moedas, né? Então, assim, se eu quiser Aham. fugir do meu país e tiver sacado
o meu dinheiro, né? Justamente porque, sei lá, as contas que você tem em bancos e tudo mais foram bloqueadas, você vai precisar colocar ali muito dinheiro dentro de uma mala, por exemplo, e correr o risco ali de Uhum. chamar a atenção. Com o Bitcoin, por exemplo, você tá, eu acho que até separei aqui, por exemplo, você consegue tudo colocar numa cold walletzinha, que é o tamanho de um pendrive, e transportar ali milhões de dólares equivalentes, né? Então, além de portabilidade, a gente tem durabilidade. Então, Ô, assim, Felipe, por só exemplo, te a gente... interromper rapidinho. Claro, Só uma coisa, quando você falou da questão da portabilidade, às vezes muita gente pode pensar assim que, esse negócio de fugir do país, que papo nada a ver. A gente está vendo vários exemplos disso agora, né? Então teve na sim. Ucrânia, tá vendo aí, até a gente aquele Agora na bate-papo, você China, assim, é agora na China bem recente, né? Hoje tinha tanque de sim, guerra na rua, porque o país exatamente. proibiu as pessoas de acessarem seu dinheiro. Então, só ilustrando aí o que você falou, que É às vezes um pode parecer adendo, algo né? fora Porque da às realidade. vezes a gente acaba achando que é um mundo irreal, assim, né? Mas, pô, É, até no Brasil, há pouco tempo atrás, a gente teve ali o congelamento das poupanças, então quem é um pouco mais velho, com certeza vai se lembrar disso. pois Então, do é, dia para a noite, você tinha dinheiro, você tinha ali a sua aposentadoria construída, e aí, uma assinatura, você acaba não tendo mais nada. Então, a gente está vendo verdade. isso em diversas regiões do mundo, e aí o Bitcoin e essas outras criptomoedas acabaram vindo de forma mais forte, né, mais expressiva, como essa forma de proteção de capital, de divisas e tudo mais. E aí, Uhum. durabilidade, né, como eu estava falando, algumas características importantes para uma boa moeda. Então, assim, um Bitcoin, por ele ser 100% digital e estar numa rede descentralizada ali, pautada ali, né, sustentada por milhares de nodes, né, que basicamente são os validadores ali da rede, quem mantém essa rede ativa, a gente tem ali basicamente uma durabilidade infinita, né? Enquanto a rede estiver funcionando, e diga-se de passagem, ela está funcionando há mais de uma década sem interrupção nenhuma. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa empresa, vamos supor assim, uma gigantesca, o próprio Facebook ali, né, a Meta, que Aham. é dono do Instagram, do Facebook e demais plataformas. Quantas vezes no ano a gente não vê essas plataformas ficando fora do ar? E a gente está falando de uma empresa gigantesca, assim, em É. tamanho de valor de mercado, top 10, top 20, né? Então, muito bem capitalizada. E mesmo assim, a rede do Bitcoin, ela nunca ficou fora do ar. Então, para a gente também trazer ali uma paridade de quão eficiente é essa rede descentralizada, né? E Credibilidade, aí, né? é, e aí, por fim, né, divisibilidade. Então, às vezes a gente fala muito de um Bitcoin, dois Bitcoins, mas Bitcoin ele pode ser fracionado ali em até 8 casas decimais. Então, sim, você consegue, por exemplo, pagar um cafezinho, né, utilizando o Bitcoin e tudo mais. Então, ele acaba sendo bem usual para o dia a dia ali, não tem nenhuma preocupação, né, com relação a isso. E aí, até puxar aqui, né, um adendo é que antigamente não sei como que tá no conhecimento da galera, mas antigamente era muito falado assim, pô, as taxas de rede do Bitcoin são muito altas, né? Ou as taxas de transações quando você quer sacar das suas exchanges e tudo mais, que as exchanges são como se fossem as corretoras que a gente conhece, né, nas nossas Uhum. ações, as exchanges são para as criptomoedas. E aí fala assim, pô, é inviável pagar um cafezinho que custa 3, 5 reais, sendo que taxa de transação é 100, 200 reais, né? E na verdade Uhum. não. A gente consegue, por exemplo, a própria rede do Bitcoin, estava monitorando hoje, a taxa de transação chega a ser mais ou menos uns 3 cents de dólar, né? E aí você ainda tem a Lightning Network, e aí você consegue pagar ali 0,00001 centavos ali para fazer uma transação. Então, o Bitcoin ele tem Uhum. todas essas características de uma boa moeda, né? E basicamente o Bitcoin ele é isso. Só que ele é pautado numa nova tecnologia que, na minha opinião, é uma das tecnologias ali mais revolucionárias desde a internet, né? Que é justamente a blockchain. Então, acho que a gente sempre escuta, depois que a gente começa a aprender um pouquinho mais do que é Bitcoin, a gente já cai diretamente ali, basicamente, o que é uma blockchain, né? E aí, de Uhum. forma, assim, bem resumida, assim, bem simples, é como se fosse, basicamente, um livro razão, né? Para quem é mais familiarizado com contabilidade, ou seja, que registra todas as entradas e saídas, como se fosse uma planilha do Excel, só que do Uhum. Excel online, né? Que a gente consegue, por exemplo, o que eu mexer vai estar sendo atualizada ali para você em tempo real. Só que a diferença é que essa rede, essa blockchain, ela é totalmente pública, transparente e ela é descentralizada. Então,
nessa rede, que se chama blockchain, a gente tem várias cópias distribuídas para centenas de milhares de validadores. E aí, essa rede inteira, ela tem que entrar em um consenso, né, mútuo, dizendo, ó, essa transação, essa entrada e essa saída, ela realmente é verdadeira, né? Então, ela realmente aconteceu. Assim, você evita, por exemplo, o que a gente chama de gasto duplo. E aí, dessa forma, a rede, ela se torna sustentável. E aí, a gente tem um caso ou outro de um gasto duplo que aconteceu na rede, mas que aí depois facilmente é corrigido, né? Então, assim, nos últimos, acho que 2 anos aconteceu uma única vez, e aí Pela logo quantidade de depois, transações é muito pouco, né? para a quantidade de transações, e aí isso também é até interessante a gente comentar, né? Que o Bitcoin ele é totalmente internacional, né? Ele não possui divisas. Então, assim, a quantidade de transações que acontece são 24/7 em qualquer região do globo. Então, isso também te traz uma liberdade gigantesca, né? É. Então, assim, se eu tivesse que resumir, Bitcoin é um dinheiro apolítico, né? Ou seja, não depende de Banco Central de lugar nenhum. A gente tem total livre-arbítrio para transacionar de forma P2P, que a gente fala, né, de pessoa para pessoa. A gente não possui intermediários nessas transações. Então, se eu for transacionar aqui com o Saulo, basicamente a transação só vai acontecer entre eu e ele e mais ninguém. A gente não depende, por exemplo, de maquininha, de cartão de crédito, de Não tem que bandeira, fazer de câmbio, né? banco, Igual você falou. não tem que fazer câmbio. A gente consegue economizar muito em taxa, né? Principalmente para quem tem muito dinheiro, por exemplo, se você quer tirar é, uma quantia relevante assim de dólares, por exemplo, de fazer um câmbio assim, uma quantia alta, né? Cara, aqui Uhum. no Brasil a gente o que paga de imposto, de spread, de IOF, cara, é tanta taxa numa transação relativamente tão simples. E o Uhum. Bitcoin, por ser essa moeda digital, né? A gente consegue evitar todas essas ineficiências do mercado e ter hoje, na minha opinião, um dos dinheiros mais eficientes, né? E mais seguros aí da nossa época. Uhum. Aí já entra um pouco na questão da perspectiva, né? Mas vamos. Ó, Sim, encostei aqui na câmera. Mas vamos lá que você vai. Aos poucos você chega lá. Você tem mais alguma coisa aí relacionada a Bitcoin, assim, do básico dele? Acho que não, né? Você já deixou bem claro, inclusive da transação, da rede. sim. Porque Eu senão, acho se que você quiser assim, falar um pouco do Ethereum também, que é o que a gente ouve muito legal. falar, tipo assim, a diferença, ou. Pode ser, a gente vai entrando aí assim, numas criptomoedas mais famosas e a gente pode ir debatendo um pouco sobre elas, né? Mas Tá bom. basicamente, se a gente pudesse resumir o Bitcoin em poucas palavras, é isso, né? Um dinheiro escasso, 100% digital e descentralizado, né? Então, é uma moeda, só que ela tem todos esses pontos positivos aí que a gente ainda não detém, e eu acredito que nunca vamos deter, né, sobre as moedas fiduciárias, essas emitidas pelos bancos centrais. E aí, Uhum. mudando já para essa parte do Ethereum, né, o mercado cripto não é só o Bitcoin, né? Então a gente tem alguns segmentos dentro desse mercado. A gente pode colocar o Bitcoin como um segmento, né? Porque o Bitcoin ele é tão relevante dentro do mercado, até porque foi a primeira criptomoeda que surgiu, Uhum. que ele detém aproximadamente mais de 50% do valor de mercado de todas as criptomoedas, né? Então imagina, a gente tem mais de 20 mil criptomoedas e 50% do mercado pertence a apenas uma, que é o Bitcoin, né? Mas a Verdade. gente tem segmentos, por exemplo, como o de DeFi, temos de NFT, metaverso, moedas privadas, temos as stablecoins, que são muito famosas no mercado, e eu acho bem interessante depois a gente também pular um pouquinho desse assunto, porque Bitcoin e criptomoedas não é só volatilidade, né? Não é cai 10%, sobe 30%. A gente também consegue ter algumas posições ali de proteção ali vinculadas a dólar, euro, ao ouro, a outros ativos aí do mundo real menos voláteis, né? Uhum. Mas pulando para o Ethereum, então assim, o Ethereum ele foi, entre aspas, uma evolução do Bitcoin, né? Então, o Bitcoin, ele surgiu, a ideia do Bitcoin, o white paper e tudo mais, surgiu ali em 2008, e o primeiro bloco, né, assim, ele entrou em funcionamento mesmo ali em janeiro de 2009, e aí em 2015 surgiu o Ethereum, né? Então, assim, antes disso surgiram outras criptomoedas, né? Mas hoje uma das mais relevantes agora é a Ethereum, e basicamente a Ethereum é como se fosse a internet, né? Só que
nessa pegada de descentralização, né? Então a gente consegue ali, dentro da Ethereum, que é basicamente como se fosse uma folha totalmente branca, a gente construir vários aplicativos dentro dela, né? Então ali a gente tem desde aplicativos ali que, entre aspas, simulam ali o sistema financeiro bancário, como a gente tem atualmente, então você consegue realizar empréstimo, ser provedor ali de liquidez para fazer empréstimo, você consegue assumir esse papel de um banco, por exemplo, e ganhar taxas por isso. Então, o Ethereum ele é essa plataforma, né, que a gente fala, essa plataforma de contratos inteligentes, que nos dá essa autonomia, né, para os desenvolvedores criar basicamente qualquer solução para os problemas do mundo real, né? Então, a gente consegue, por exemplo, trazer tudo isso que a gente tem hoje no mercado tradicional pro mercado cripto, né? Só que com o benefício de ser descentralizado e a própria comunidade conseguir desenvolver e tudo mais, e você, assim, ser incensurável, né? Eu acho que essa palavra é muito importante dentro do universo cripto. Incensurável. Interessante. Não, é isso aí. Cara, eu ia até pedir pro pessoal aí, quem tiver alguma pergunta, pode deixar na opção aqui embaixo, tem um balãozinho com interrogação, aí no final, aí se tiver o tempo tranquilo, aí a gente dá uma olhada nas perguntas aí, mas aí é bom que a gente compartilhe e todo mundo vê, né? E se Sim. vocês também souberem e tiverem amigos, certamente tem, né, pessoal que se interessa pelo assunto de criptomoedas e tudo mais, aproveitem a oportunidade aí e clica na setinha aí, manda pros amigos aí para chamar a galera aí para assistir aí. Felipe, tem mais alguma criptomoeda aí que tem grande relevância além do Bitcoin, Ethereum? Alguma outra assim que você queira comentar rapidamente? Assim, pessoal, essa aqui também, né, pô, Pô, interessante. assim, tem várias, né? Tanto que a gente tem algumas recomendadas ali na casa de análise que eu acabo prestando serviço e tudo mais. Então a gente tem uma carteira recomendada com algumas criptomoedas, né? Da VG É, Research. E ali eu seleciono aquelas que mais me chamam a atenção e que, na minha opinião, tem um risco quase inexistente de deixarem de existir, né? Porque o mercado cripto é muito isso, né? A gente viu, por exemplo, antes dessa correção que o mercado está passando ali, então meados do final de 2021, mais ou menos, o que explodiu de moeda de jogo, metaverso, essas aham. coisas, era umas 10 a 100 moedas por dia ali sendo lançadas, mas na Meme mesma coins, né? proporção, e na mesma proporção, essas mesmas moedas também deixando de existir, né? É. Então a gente também tem que tomar muito cuidado, porque assim, é um mercado que ele não é regularizado, né? Então, assim, a regulamentação quem faz é o próprio mercado, né? Então é o livre mercado. Então, um projeto que ele é bom, e aqui vale ressaltar que a maior parte dos projetos, 99% deles, todos eles são de código aberto, né? Então, o que isso significa? Significa que a construção daquele aplicativo, daquela criptomoeda, está exposta na rede para todo mundo poder auditar, como as blockchains. Então, todas as transações ali feitas, por mais que elas sejam de formas anônimas, a gente consegue com precisão saber da onde que um Bitcoin saiu para onde ele foi. Então, assim, o que nos protege é o anonimato, né? Porque cada carteira tem um número ali de carteira, né? Com dezenas de letras e números e tudo mais, e aí ninguém ao certo sabe de quem é aquela carteira, a não sei se você falar que aquela carteira é sua, né? Mas enfim, voltando a pergunta, assim, eu gostaria de falar um pouquinho de stablecoins, né? Que eu acho que pode ser uma porta de entrada interessante para o pessoal que não quer tanta volatilidade, mas, por exemplo, quando a gente olha as situações que estão acontecendo atualmente aí no mundo e agora mais atualmente ali com a China, Aham. que, pô, imagina, você tinha um dinheirão guardado ali em poupança e tudo mais, e aí simplesmente o banco decide congelar os saques, e aí aquele dinheiro que você achou que era seu, aqueles ativos que você achou que era seu, do dia para a noite não são mais, né? E a gente Pois até é. estava falando ontem, né, Saulo, que eu também gosto de puxar o ponto que, ok, não é só com o dinheiro em si que isso acontece, né? Mas quando a Rússia começou a atacar a Ucrânia, a bolsa da Rússia ficou congelada, ficou travada por quase um mês, né? É. Então, até aquelas pessoas que possuem, por exemplo, não possuem pouco dinheiro nos bancos e possuem um grande patrimônio ali investido através de ações,
por exemplo, quem tinha 100% do capital alocado ali através da Bolsa Russa, ficou com o capital completamente travado, né? É. Então, assim, no final das contas, a única coisa que realmente é sua são as criptomoedas, né? Então, assim, Not uma your vez que você... keys, né? Aquela frase. Not your keys, not your coins, exatamente. Esse é um ditado assim, extremamente comum e popular no mercado cripto. Mas aí, voltando, né? Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa que quer diminuir um pouco esse risco, né, de um banco, por exemplo, congelar os seus bens. Ela pode, e ela não quer estar tão associada à volatilidade do mercado cripto, né? Ela não quer ver o seu patrimônio desvalorizar 10, 15, 20%, né? Ela quer, manter ali algo como uma conta corrente, uma poupança. Cara, tem as stablecoins, né? Que são. Tem alguns tipos de stablecoins, né? Então, por exemplo, tem aquelas que são lastreadas em moeda fiat real através de um banco auditado, e aí que basicamente faz com que um token de stablecoin com a mesma equivalência em dólar, aquela instituição por trás daquela stablecoin, ela necessariamente tem um dólar real ali, né? Um dólar físico. Apesar que hoje dólar físico é muito relativo, né? A maior parte do dólar é digital também, mas acaba sendo emitido pelo Banco Central. E aí tem esse um dólar ali numa reserva auditada dentro de um banco ali nacional e etc. Né? Então tem um lastro Então, assim que te dá uma segurança, né? exatamente. Então, um dólar sempre vai ser equivalente a uma stablecoin de dólar, por exemplo, nessa situação. E aí, Entendi. dali, a pessoa que quer, às vezes, começar a só ver como que é a estrutura do mercado, é um passo ali que pode ser muito válido, né? Porque você foge um pouco da volatilidade, mas, ao mesmo tempo, você consegue utilizar plataformas de DeFi para fazer com que as suas stablecoins sejam emprestadas, por exemplo, e você gerar um juros com isso, né? As plataformas descentralizadas, inclusive, porque as centralizadas a gente está vendo que está passando aí recentemente, muitas delas quebrando, falindo, porque aí elas acabam funcionando como um banco tradicional, né? É. Mas, enfim, você tem algumas opções ali para você gerar renda passiva recorrente, né? Inclusive até livre de imposto, né? A gente consegue ter ali várias operações, porque, por exemplo, lógico, você sempre vai ter a opção de não pagar imposto, né? Mas também tem a opção para quem quer pagar e tudo, fazer tudo certinho. Você tem alguns benefícios nesse mercado, né? Então, por exemplo, você consegue pegar as suas stablecoins de dólares, emprestar para um terceiro através de contratos inteligentes. Então, você vai estar completamente segurado ali, né, pelo contrato e de forma descentralizada você vai emprestar esse capital para outras pessoas ou prover liquidez para alguma piscina, né, algum fundo ali que as pessoas vão fazendo câmbio e tudo mais. E aí você consegue rentabilizar isso. E aí, por exemplo, se você fosse rentabilizar seu real num CDB de banco, pô, a quantidade de imposto que você paga sobre o lucro, dependendo do tempo que você deixa seu dinheiro lá, então você paga Absurdo. 22,5, por exemplo, se eu acho que se você deixar até 6 6 meses, e aí meses. aí tem uma alíquotazinha que aí vai diminuindo até no mínimo 15%, se eu não me engano, De né? 2 anos, acima de De 2 anos. 2 anos. Então, assim, com o cripto, você consegue fazer uma operação muito similar, né? Com uma moeda forte, que é o dólar, e evitar esses impostos, né? Porque no caso você pode realizar o seu lucro até a faixa de 35 mil reais por mês, né? E você vai ser totalmente isento de qualquer tipo de imposto. Então, assim, você consegue ainda ter alguns benefícios fiscais sobre esse mercado. Então, assim, Com é um mercado certeza. gigantesco que a gente consegue explorar um monte de coisa aqui, viu? Com certeza. Uma live só é muito pouco para falar, né? E só pontuando aí que você falou que 35 mil de lucro, né? Porque muita gente confunde De isso aí até com lucro. swing trade de ações, enfim, mas não é de valor de venda, né? É de lucro. Então, Não. assim, é muita coisa para você fazer todo mês, né? Então, você É, pode se limitar a 30 mil reais de lucro por mês, que você fica tranquilo. Não tem sim. que pagar imposto nenhum, né? Imposto Bem, nenhum. bem Você tranquilo. declara tudo bonitinho, né? Claro, Tudo claro. certinho, O ganho de capital. mas você
não tem imposto aí, você é isento de imposto. Então, você ainda está totalmente dentro da lei, depois você consegue converter ali para moeda fiat, utilizar ela no sistema financeiro nacional, sem problema nenhum, e evita um monte de imposto, né? Por Com exemplo, certeza. mandar dinheiro para fora, então, vamos supor, pô, você tem um filho, um parente, um amigo que você quer mandar dinheiro que mora no exterior, se você for fazer, às vezes, uma operação de câmbio normal, putz, tem um spread gigantesco, tem imposto, às vezes ela nem cai no mesmo dia. Se É, for final de semana, você vai ter que esperar 2 dias. Então, assim, são essas complicações do mercado tradicional que no mercado cripto a gente já não tem mais, né? Então a sim, gente vê sim. como ele está um passo à frente, mas ele ainda é muito novo. E aí, Muito justamente novo. por isso que traz muita insegurança, né? Assusta muitas pessoas, né? Assim, eu não vejo isso, né? Como que é esse dinheiro só digital? E, Alguém pode pegar, mas foi o que a gente comentou aqui já. O dinheiro real, né? O papel moeda, a gente está vendo que a segurança que ele tem aí num país como a China, né? O pois é, pessoal restringindo o acesso ao papel moeda que você achava que era dono, né? Foi o que você falou. No exatamente o que entanto, o você achava digital que já não era tem dono. isso. Pois é. Sim. E só pegando aí uma coisa, eu ia te perguntar, um exemplo dessa stablecoin aí que é atrelada ao dólar, por exemplo, é aquela USDT. Sim. Ela é também, né? Por exemplo, a gente tem, vou dar alguns exemplos aqui, né? Então, dentro das stablecoins, a gente tem três tipos. A gente tem essas atreladas, né, e lastreadas com equivalência de 1 para 1, dólar, euro, ouro. O exemplo seria o SDT, o SDC, BUSD. Esses seriam alguns exemplos, né? Essa A BUSD é gente da Binance. Isso, É deles, exatamente. né? Essas três, para mim, assim, algumas têm uns pontos mais a favor, outros contras. Por exemplo, a USDT, ela é a que tem maior liquidez, né? Ela é a que Uhum. detém maior volume de mercado. Mas a transparência dela com relação aos seus fundos, como que ela investe esse dinheiro para ela mesma rentabilizar, porque é dessa forma que ela ganha dinheiro, né? Não é muito transparente quando comparado, por exemplo, ao USDC, que é da Circle com a Coinbase, se eu não me engano, e a BUSD, que é da Binance. Mas todas elas são do mesmo tipo, lastreadas com dólares reais ali em alguma conta corrente de alguma instituição financeira, né? Então, E, só para te interrompendo rapidinho, mas aí só para dar uma resumida aí para o pessoal entender. Então, essas aí foi o que você falou, por exemplo, que é o ideal para quem está querendo começar, né? Stablecoin, que é exatamente, atrelado, por exemplo, a moeda muito forte, como o dólar, como o euro, né? E tem uma volatilidade menor, portanto, um risco menor também, né? Aquela coisa que você vai ver subindo 10% num dia, caindo 15%, né? Muito rápido. Tem uma exatamente, estabilidade maior e já, como você bem falou, uma porta de entrada para quem sim. desejar entrar no mundo cripto aí, né, e não quiser ficar tão exposto à volatilidade, não é isso? Sim. E até Legal. um investimento, né? Porque assim, a gente Uhum. que mora no Brasil, a gente tem uma moeda muito desvalorizada, né? Então, assim, no final das contas, a exposição É. ao dólar, no longo prazo, para nós que vivemos em real, nos dá mais poder de compra, né? Porque a nossa moeda vai se desvalorizar no longo prazo muito mais do que o dólar, né? Então, quem É. deter dólar na teoria, vai ter mais dinheiro, assim, mais condição do que quem detém real, né? Então, até serve como um investimento de baixo risco, sem barreira de entrada nenhuma. Proteger o dinheiro mesmo, né? Manter o poder Exatamente. de compra, né? Isso. Aí a segunda opção que a gente tem no mercado são aquelas colateralizadas, né? Em outros criptoativos. Então, a mais famosa que a gente tem hoje seria a DAI, né? Então, por exemplo, você quer emitir é, US$ 1.000 em DAI, né? Que aí equivale exatamente a mil DAIs, assim, equivale a US$ 1.000. Sei. Aí, nesse caso, você, para conseguir fazer essa emissão, você precisa deixar colateralizado, ou seja, deixar reservas ali garantindo, né, aquele valor, só que muito acima do capital que você deseja emitir. Então, assim, você Hum, para pegar US$ 1.000, você vai ter que deixar, por exemplo, o equivalente a 1.500 de Ethereum ou mil e nossa. quatrocentos de Bitcoin, justamente por conta da volatilidade, né? Então, é a Caramba. forma que o protocolo encontrou de se proteger e garantir essas reservas. Às vezes, esse valor é até maior do que 150, por exemplo, às vezes é 300%. Então, não é uma forma tão eficiente, né, da gente E ter o acessível, né? dólar e acessível, mas como eu posso dizer, assim, é uma forma de você
fugir da centralização dessas instituições financeiras, né? Então, aquele cara que quer ficar 100% exposto a só esse universo descentralizado, DAI seria uma boa opção, entendeu? Então, é o preço que ele acaba pagando justamente por conta dessa descentralização. E aí, o terceiro token, né, ali, o terceiro tipo de stablecoin seria aquelas algoritmas, né? Que a mais famosa de todas aí que... Opa, meu fone aqui até caiu. A mais famosa de todas ali, no caso, foi a do protocolo da Terra-Luna, né? O SDT. Não sei se você chegou a ouvir falar. Que, Sim. meu, Sumiu. Ela sumiu, evaporou, né? Então, assim, o mecanismo dela, ela, através de né, assim, de matemática, mais ou menos, ela tenta ir equilibrando a oferta e a demanda através de algoritmo, e ela tenta estabilizar o valor dessa moeda com o dólar, queimando ou emitindo novas moedas. Mas, às vezes, quando a pressão de uma das pontas é muito maior do que a outra, ela acaba se quebrando, né? Entrando numa espiral da morte. Então, assim, essas daí, na minha opinião, ainda nenhuma se provou, né, ao longo do tempo, e seriam aquelas que você mais tem que ficar distante. Mas que às vezes é uma opção, dependendo da pessoa que estudou o protocolo, se sentir à vontade ou não de se expor através de uma stablecoin dessa, até porque às vezes ela traz algumas outras vantagens dentro do protocolo justamente para aumentar a atratividade dela, né? Então, por exemplo, nessa época do SD, da stablecoin da Terra, a gente tinha a possibilidade de ganhar 20% em dólares ao ano, né? O que, assim, para uma taxa básica de juros norte-americana, hoje ali na faixa de 1,50, 1,75. Agora que subiu, né? Porque era zero. Agora que subiu ainda. Então, assim, é incrivelmente maior, né? Então, a gente tem essas opções. Você tinha Luna, Felipe? Vou falar que eu tinha uma pequena exposição, eu sabia dos riscos, é tipo, sabe aquele cara que sabe que está entrando numa pirâmide, mas ele fala assim, pô, tô entrando cedo? Esse cara fui eu ali, né? E eu acabo tendo exposição em um monte de coisa ruim, né? Porque justamente esse é meu trabalho. Então eu preciso entender como que é o funcionamento do protocolo, entender na prática para ver, pô, ele funciona assim, e não. Eu tinha pouco, eu tinha acho que cerca de $200 nesse protocolo, mas virou pó, né? Faz parte do mercado, né? A simetria do mercado justamente é essa. É você, às vezes, perder em alguns, mas a valorização de outros ali acaba compensando muito. Né? Verdade. Bom, além dessas aí, atreladas às moedas, algum outro você quer comentar ou você quer partir para a parte de perspectiva aí já? A gente pode falar um pouquinho de DeFi, que eu acho um segmento muito interessante. Assim, eu acho que a gente consegue, com DeFi, trazer uma perspectiva o quão o mundo tradicional vai ter que caminhar para o mundo cripto, né? E aí isso acaba trazendo muita usabilidade, né? Então, por exemplo, DeFi em português aprender isso aí também, vamos lá. É bem interessante, né? Então, o DeFi em português significa finanças descentralizadas. Basicamente, é a gente trazer todo esse sistema bancário atual engessado e tentar fazer ele ser o mais otimizado possível e descentralizado, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem, vamos supor, uma corretora, né? A gente tem o livro de oferta lá que basicamente define entre oferta e demanda um preço justo, mas a gente precisa de alguma forma ali ter aquele capital travado dentro daquela corretora para executar essas operações. Aí existem outros protocolos que fazem de forma diferente, né? Que assim foram uma solução para essa ineficiência às vezes de capital. Então, por exemplo, a gente tem a Uniswap, que é a maior hoje do mercado. Então, ela funciona através de piscinas, né? De algoritmos ali, em que você, através de contratos inteligentes, você vai depositar fundos e o próprio contrato vai encontrar ali o valor de mercado e vai proporcionar que esse capital seja trocado ali. Só que como essa piscina ela é muito maior do que a demanda por aquele valor, então aquele capital que está lá dentro, ele vai rendendo, né? Então, no final das contas, quem provê liquidez para esse mercado está fazendo exatamente a mesma função, por exemplo, do que um banco, né? Porque, afinal de contas, o banco ele ganha
principal produto do banco é o dinheiro, né? E a Uhum. gente vê como os bancos são lucrativos. E nesse mercado de DeFi, a gente assume a mesma posição. A gente consegue ser banco em todas as frentes, né? A gente consegue ser o protagonista como os bancos. Então, quando a gente está deixando o nosso dinheiro na poupança, num CDB, por exemplo, de um banco, ele nada mais está fazendo do que pegando da gente por exemplo, 10% ao ano e emprestando para outras pessoas a 30%, 40% ao ano. E no mercado de DeFi, a gente consegue ser exatamente esse cara, né? Só que com taxas, assim, um spread muito mais justo, né? Então a gente fala que o Uhum. mercado DeFi ele é muito mais democrático, ele é muito mais acessível. Então, assim, todo mundo ganha, né, no final do dia, só que a juros menores, né? Só que, claro, aí tem protocolos e protocolos, então protocolos que estão começando, às vezes eles pagam spreads um pouco maiores justamente para ser atrativo a essas pessoas colocarem mais capital ali dentro daquele protocolo para ele conseguir começar a emprestar, né? Uhum. E aí tem assim uma valorização, um spread assim gigantesco, né? Mas aí vai de alguns protocolos. Eu digo isso porque, com certeza, alguém já deve ter visto, por exemplo, protocolos DeFi pagando 200, 300% ao ano, né? O que não é sustentável no longo É. prazo, mas isso é só a forma que o protocolo tem, às vezes, de se alavancar no começo para ter atratividade. Então, no Chama atenção começo, mesmo. exatamente. Então, no começo, eles vão pagar justamente com os seus próprios tokens ali de governança, por exemplo, alguma coisa assim do gênero, de forma meio que inflacionária, né? Então eles vão disponibilizar muito token deles assim no mercado para ter esse APY muito alto, né? Que seria essa taxa de retorno. Então, já puxando aqui a pergunta da Kit, o risco, né? O principal risco seria o risco do contrato inteligente, né? Porque é ele quem faz a ponte entre essas duas partes. Então, o contrato inteligente é uma linha de código, uma programação que, na teoria, assim, vermelho é vermelho, azul é azul. Mas às vezes pode ter algumas vulnerabilidades. Então, contrato novo, né, protocolos novos, a gente tem que esperar, às vezes, ele se provar no tempo para ver que não tem nenhuma vulnerabilidade. Mas esses protocolos, às vezes, mais antigos, primeiro que eles têm um tesouro, né, já bem, assim, bem equivalente a cumprir algumas perdas, se necessário, mas eles já se provaram ao tempo e às vezes eles têm históricos aí de 1, 2, 3 anos até de nunca ter quebrado, nunca ter dado nenhuma falha, né? Então a gente tem esse benefício, por exemplo, de se expor a protocolos um pouco mais antigos. Mas o mercado todo ainda é muito novo. Então, assim, esse mercado ele começou a se desenvolver mesmo em 2017, 18. Então a gente não vai ter tanto respaldo do tempo para se proteger, mas é um mercado muito interessante e que os principais bancões aí, né, como o JP Morgan e tudo mais, é um dos setores que eles mais estão olhando, justamente porque eles sabem que eles podem ficar para trás no futuro se eles não se exporem a isso, né? Então, assim, o setor de DeFi como um todo, se eu tivesse que falar alguns tokens aí, alguma coisa, os meus favoritos hoje seria o da Uniswap, justamente por ter essa exposição à rede Ethereum, né, que é a maior hoje do mercado, Ele já e tem o algum tempo protocolo também? já tem algum tempo. Ele basicamente foi o pioneiro, né? Então, a partir deles, outros protocolos surgiram, e aí o engraçado é que aí vale o estudo, né? Que esses outros protocolos são cópias idênticas às versões primárias, assim, da Uniswap, né? Então, a Uniswap, enquanto foi se atualizando, melhorando e prevendo qualquer tipo de roubo e tudo mais, esses protocolos que copiaram, às vezes não entendem como que foi construído necessariamente a Uniswap e vão Uhum. deixando vulnerabilidades, vão deixando brechas Uhum. e tudo mais, né? Então, assim, a Uniswap hoje, na minha opinião, é uma das minhas favoritas desse segmento, né? E aí, E a outra puxando que você também falou? a Aave, né, que no caso é uma plataforma de empréstimos descentralizados. Então, eles estão até, por exemplo, construindo algumas soluções, como por exemplo, hoje você quer pegar algum empréstimo no banco, né, no banco tradicional. Você pode, por exemplo, deixar lá como um colateral a sua casa, algum bem seu, né, o seu carro, etc. E a Aave, através de uma solução chamada Arc, ela vai fazer com que a gente consiga tokenizar esses nossos ativos do mundo real, né? Então, por exemplo, uma casa, ela vai ter a escritura dela vai
tem equivalência a uma tokenização, e você, através da sua casa, você vai conseguir colocar ali como uma garantia para tomar empréstimo no mercado cripto. Então, essas são as soluções que o universo cripto já está trazendo e uma facilidade, né? Porque imagina, hoje a gente consegue fazer isso limitado ao território nacional, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Agora, dentro desses protocolos descentralizados aí, como a Aave, a gente está falando de um mercado completamente globalizado, né? Então, a gente vai ter empréstimos aí rolando no mundo inteiro dentro de algumas poucas plataformas. E aí, Que essas loucura, né? plataformas que estão é muito louco. E aí essas plataformas que estão mais à frente, com certeza vai atrair maior capital e maior intelecto, né? Porque afinal de contas, quem for desenvolver vai querer desenvolver a partir dessas plataformas porque já tem maior atratividade. Então Com esses, certeza. esses dois são hoje sim, os meus favoritos desse universo DeFi. Tá, então é a Aave, o outro é qual? Uniswap. A Uniswap, Legal, interessante. Fica a dica aí, ó. mas não Essa é não. recomendação de investimento, É, faça os seus estudos. Inclusive, Sal, se você me permitir, né, a gente pode até falar de alguns locais assim para ir atrás de estudar e tudo mais, que facilita bastante a vida do investidor, né? claro, por favor. Eu também preciso Assim, saber disso aí. um que eu gosto muito, assim, ó, disparado, que é o que, na minha opinião, tem a maior qualidade e é gratuito, né? Eu gosto de trazer ele quase como uma equivalência a Bloomberg, né? Então a gente tem o terminal da Bloomberg hoje que, meu, para a gente ter acesso, se eu não me engano, acho que o terminal da Bloomberg hoje a gente tem que pagar cerca de US$ 30.000 por ano, né? Assim, Que com isso? certeza. Assim, para quem trabalha com isso, para quem tem uma casa de análise e tudo mais, até vale o preço, porque isso economiza muito tempo do analista, né? Porque ela acaba funcionando como um hub ali das principais mentes do mercado, falando um pouco de tudo e simplificando, assim, a visão do mundo, né? Então, assim, Aham. para quem mexe com muito capital, faz sentido pagar todo esse preço. Mas para nós que somos investidores mais simples, assim, né, pessoas físicas, a gente tem a Messari, que para mim é equivalente a uma Bloomberg, só que do mercado cripto, que tem a parte gratuita e tem a parte a paga. Ela é uma plataforma totalmente em inglês, mas a gente consegue traduzir a maior parte do conteúdo lá através do Translate ali que você instala no seu browser, alguma coisa assim do gênero, Aham. né? Então ele tem relatórios, tem entrevistas com alguns CEOs de algumas exchanges. Então, assim, tem muito conteúdo gratuito e tem também a parte paga Como é que faz que, muito sentido. como é que escreve, o Felipe? Mesária É com S, com Z? Messari, é Messari, se eu não me engano. Messari. Vou escrever aí para ver se é assim. Outra plataforma que eu gosto muito também, que simplifica muito a nossa vida, é o Token Terminal, né? Então ali você consegue filtrar por token, por exemplo, a receita de cada protocolo. Então ali você consegue, às vezes, você quer tentar pegar ou prever algum movimento de mercado de forma mais antecipada, você consegue ver quais são os protocolos ali que estão gerando receita, né? Porque no final do dia, todos os protocolos, de alguma forma ou outra, eles geram receitas. Eles são quase como empresas, né? Só que eles funcionam de forma descentralizada. Então, assim, a maior parte da receita, no fim, ela é destinada, assim, ao usuário, né? Então, por exemplo, quando eu estou provendo liquidez a uma piscina ali para outras pessoas trocarem os seus tokens ou pegar empréstimo, por exemplo, a receita daquele swap que a pessoa está fazendo, alguma coisa assim do gênero, ela, eu sou pago por ele, né? Só que algumas vezes eu não sou pago 100%. Eu sou pago, por exemplo, 90%. Eu ainda sou, sim, né, o maior beneficiário assim dessa transação, mas um pequeno percentual fica para o protocolo. E aí esse protocolo ele acaba fazendo ali o tesouro dele, né, o caixa dele, e aí ele Uhum. pode depois ali investindo em parcerias, em capital intelectual e outras coisas ali para melhorar o produto, né? Então assim a gente consegue monitorando esses dados através, por exemplo, desse site aí, que é o Token Terminal. Então, ali você tem uma série de informações de vários protocolos ali e consegue filtrar de forma bem interessante. Felipe, para a gente, até uma dúvida que eu tenho mesmo. Você falou sobre o DeFi, eu já ouvi muita gente falando sobre isso. E através das próprias corretoras,
Se você puder até citar algumas além da Binance aí que você já falou, é uma das maiores de volume de mercado, né? Quando eu optei Sim. por investir por ela, eu vi por isso, porque eu não entendia menos, eu entendia menos do que eu entendo hoje, que é pouco. Quando eu comecei a comprar cripto, tipo ano passado. E aí eu fui procurar a maior que tinha. Até pensei no mercado Bitcoin e tudo mais, mas vi que a Uhum. corretagem era alta. Aí falei, cara, a Binance eu vi que ela tinha esse volume, era o maior volume de mercado negociado no Sim. mundo. Aí eu optei por ela. Mas depois, se você puder citar outros exemplos aí de corretoras, né, que você acha confiável. E a questão do DeFi, para a gente ganhar aquele jurinho e tudo mais. Uma outra pergunta, na verdade. Ele paga mais do que aquele staking que a gente encontra lá na Binance? Geralmente, ou Algum... depende do protocolo? Então, é muito dependente do protocolo, né? Por exemplo, tava escrevendo outro dia um negócio de stake, essas coisas também. Por exemplo, a Polkadot, ela tá pagando hoje em stake cerca de 14%. O que para stake é muito alto, né? Porque a Muito média do alto. mercado é em torno de 6, 7%. Porque o stake ele acaba sendo uma forma da plataforma, né, gerar incentivos para validadores. Então, às vezes, isso acaba gerando uma inflação no final das contas. Então, tudo depende do tokenomics do projeto, né, a economia dos tokens, para saber distribuir isso e, às vezes, até deixar uma forma inflacionária como o Ethereum quer fazer atualmente, né? Então, por exemplo, o Ethereum ele já trouxe uma atualização para queimar, né, os tokens numa proporção do que é usado na rede. Então, com o Demerge, que é essa atualização aí que está prevista agora para setembro, né, eu acho que dia 19 de setembro, se eu não me engano, é, a queima de tokens do protocolo será maior do que a emissão. Então, no final das contas, o investidor que está rodando, né, Ethereum, ele vai estar ganhando só por estar segurando, porque cada vez menos vão existir tokens Ethers, né? Então, essa é uma forma, mas tudo depende de protocolo para protocolo. Tá. Na teoria, DeFi, por ter um pouco mais de risco, né, dependendo do protocolo ali que você está metido, você tem um APY maior, sim, mas um risco maior também, né? Então, Entendi. assim, o stake é uma das formas mais seguras, na minha Mais opinião, seguras. dependendo do protocolo, para você gerar renda passiva, né? Então, a gente tem, por exemplo, deixa eu pensar, acho que Cardano paga cerca de 5% ao ano, que, assim, pode parecer pouco, sim e não, porque, ok, aqui no Brasil a gente tem taxa Selic a quase 14%, né? 13,25%, se não me engano. Uhum. Mas, por exemplo, pô, nos Estados Unidos é o que a gente estava falando no começo, né? Agora que foi ser 1,5%, 1,75%. A Sim, maior sim. parte ali da zona do euro que aumentou agora para meio por Tava cento os negativo, juros, né? porque era tudo negativo, né? Então, assim, 5% no mundo globalizado é juros pra caramba, né? E Brasil tá Então, assim agora, mas 2 anos era 2%, exatamente, não né? faz nem Então tanto é tempo momento, isso não assim. vai ficar alto assim também. Exato. E ainda você fica exposto à assimetria ali da valorização do token, né? Que, por exemplo, na minha opinião, hoje bons projetos aos preços atuais, eles possuem uma assimetria incrivelmente positiva, né? Se a gente for pegar todos os dados on-chain ali, todos os dados de volume e tudo mais, a gente vê que, cara, os preços que estão hoje são equivalentes a outros fundos de mercado que aconteceu na história do Bitcoin e de outras criptomoedas. Então, se expor agora, por mais que a gente tenha toda essa situação macroeconômica aí, que a gente não chegou a, né, a gente não faz tempo que a gente não via uma retomada dos juros assim tão alta, né? Então, assim, esse momento macro ele é um pouco perverso para o capital de risco e tudo mais. Mas aos preços atuais, a gente está comprando muito próximo de fundo, né? No médio e longo prazo, com certeza quem está comprando agora vai fazer um bom negócio. Eu imagino que sim também. Depois daquele bate-papo nosso, eu fui até comprar um pouco mais. Falei, tô com pouca coisa. Deixa eu aproveitar. Foi, né? Depois eu vi até dei risada. Falei, pô, legal que eu incentivei, então. Incentivou, cara, com certeza. Ah, o que eu tinha perguntado? Dá uma sugestão aí de corretoras que você pensa aí que são as mais confiáveis hoje em dia, Legal. por favor. Assim, uma forma legal de a gente ter uma noção das corretoras, as principais corretoras do mercado, eu não sei qual site que você entrou, né? Mas, por exemplo, tem aqui o CoinMarketCap, né? CoinMarketCap, que ali Sim, sim, você eu sei consegue ir numa acompanho. aba Exchange e Spot.
Aí ali você vai ver quais são as principais exchanges ali, corretoras de criptomoedas do mercado, e aí você consegue filtrar por volume. Geralmente, a gente associa que volume está associado a alguns benefícios, alguma atratividade da plataforma, né? Então, por exemplo, a Binance ela não se tornou tão grande do jeito que é se, se ela não oferecesse um bom serviço. E a Binance, na minha opinião, ela é muito boa. Eu utilizo a Uhum. Binance também, né? Mas outras boas exchanges aí que eu utilizo é, por exemplo, a FTX, que é uma gigantesca norte-americana ali que está comprando quase todo mundo que estava falindo, então ela tinha muito dinheiro em caixa, ela tem expertise no mercado cripto, está solvente, né, o que é totalmente difícil hoje no mercado de baixa, e está comprando todo mundo, né? Então, assim, ela tem também uma, assim, na parte regulatória, ela tem até uma boa relação com os reguladores lá dos Estados Unidos que são bem chatinhos, diga-se de passagem. A gente tem outra que eu gosto muito, da OKX, que aí essa é lá para o outro lado, né? Eu não sei se ela é de Singapura, mas ela é lá para o lado da Ásia, então ela também tem assim, uma plataforma muito completa. Através dessas três plataformas que a gente comentou, a gente consegue fazer staking através da própria plataforma, a gente consegue, né, na Binance tem poupança, tem, né, produtos ali de poupança flexível, bloqueada, a gente tem o próprio DeFi dentro da plataforma, então a gente não precisa às vezes Eu não cair sabia. de cabeça assim e ir atrás de protocolos e tudo mais e ficar mexendo, né, com carteira quente, fria, MetaMask, etc. A gente consegue às vezes fazer tudo isso através de uma boa exchange aí. Mas claro, como a gente comentou, né, not your keys, not your coins. Então você intrinsecamente você corre esse risco, né? Então você está ali associado ao risco da instituição que resguarda as suas criptomoedas falir, quebrar e tudo mais. É. Mas essas três que a gente comentou, que a gente trouxe, elas, na minha opinião, são. Primeiro, elas estão há bastante tempo no mercado. Eu acho que a Binance está desde 2017. As demais, eu acho que a OKX 2015, a FTX ou é 2016 ou 2017. Não vou me lembrar certinho o ano. Mas elas estão há um bom tempo, né? Elas acabam trazendo, sim, bons produtos e, sei lá, se a gente olha tipo, um reclame aqui, né, do Globo, assim, a gente vê poucas reclamações. São poucas Sim, pessoas sim. falando que tem complicações e tudo mais, né? E eu acho que se eu não, as três, eu não sei a FTX, não, eu acho que as três aceitam Pix e as três têm suporte em português. Então É. são Pode falar, Ah, desculpa. beleza. Não, pode terminar. Então são três exchanges internacionais que têm suporte em português e aceitam Pix, o que é algo muito benéfico para nós, né? É. E aí uma nacional relevante, eu acho que é a maior aqui do Brasil, mas que não chega nem aos pés, por exemplo, das internacionais, são minúsculas, né, comparados ao tamanho dessas. É o mercado Bitcoin, tem a Bem antiga, Coinext, né? que é antigo, o mercado Bitcoin é nosso tão tempão. Tem, eu acho que a Bitfinex também. Tem algumas no mercado nacional, mas eu, particularmente, eu prefiro muito mais as internacionais. Eu acho que elas possuem uma segurança e uma plataforma muito superior, né? Além do volume ali, com a facilidade de você transacionar qualquer quantia que seja. Então, desde milhares de milhões de dólares até R$ 10, né? Então, é É. importante a gente falar que um pouquinho de dinheiro a gente consegue investir nesse mercado. Então, meu, R$ 10 eu acho que é a quantia mínima você consegue comprar quase qualquer coisa aí em quase qualquer corretora. Alguém tinha perguntado aí sobre o Pix, já voltou, porque acho que a Binance ela estava um tempo aí trocando, né? Sim. A empresa que fazia esse recebimento, aí ela trocou agora, acho que é até Latam o nome, não é a empresa E aérea, mas é a você Latam agora. confundiu também, né? Você foi ver assim seu extrato falando assim, nossa, mas eu não lembro de ter Latam. comprado passagem aérea. Pois é, e não foi com milhas, eu falei, ué, que coisa estranha isso Ué, aqui. Mas alguém aconteceu perguntou comigo, aí, viu? aconteceu? Aconteceu. Pois é, Fiquei, aí nossa, mas eu não lembro de ter feito, eu não lembro de ter feito esse Pix aqui. Deixa eu ver. Aí eu fui lembrar que, putz, o meio de pagamento da Binance para fazer Pix se chama Latam, né? mudou. Que alguém perguntou, acho que a opção de Pix ficou um tempo indisponível, né? Mas já voltou agora. Você até consegue ler um QR Codezinho lá, né? Sim. Inclusive, essa semana eu falei, fiz um aporte lá depois que conversei com você, né? Aí eu consegui usar. Então tá funcionando o Pix. A única coisa que eu observei foi que ele te dá a opção para você colar a chave Pix e te dá o QR Code para ler também. Só Sim. que quando eu fui em copiar
a chave Pix não reconheceu no aplicativo do banco. Não sei por quê. Entendi. Aí eu tive que abrir o QR Code no computador para ler o código, aí funcionou. Então, às vezes alguém estiver É, tendo problema para colar aí o link. da minha experiência, eu acabei nem utilizando o copia e cola, eu fui direto pelo QR Code, né? Então, assim, Ah, tá. todas as vezes funcionou, né? E importante também falar que, por exemplo, das exchanges que eu mais utilizo é a Binance, sem sombra de dúvidas. A FTX ela é muito boa para você sacar Bitcoin, porque não tem taxa. Então, se você for comprar Bitcoin, eu sugiro que você compre na FTX para você não pagar taxa nenhuma. Você saca ele, né? Você saca seu Bitcoin para sua carteira, tanto mobile quanto carteira fria, como essa daqui, e você não paga nada, você não paga taxa nenhuma, né? Então, esse é um dos diferenciais da FTX. Mas voltando para o assunto da Binance, ela ficou, acho que cerca de uma semana, mais ou menos, que você não estava conseguindo realizar Pix. É, Mas os exato. saques, se eu não me engano, foi um dia só que eles ficaram congelados, né? Que apavorou um pouco o mercado, lógico. Mas o restante do tempo eles estavam eles, assim, sempre totalmente líquidos, né? Aham. E uma dica também para quem for usar a Binance é manter a BNB na carteira, né, que é a moeda deles, porque aí a corretagem fica bem menor, né? Eles vão te Sim. cobrar na moeda deles, mas é bem menor do que se for no dinheiro, né? Só uma dica aí para quem for usar, não sei se já sabia. O próprio lá dentro do aplicativo ou do site eles já dão essa sugestão, né? Mas aí fica a dica Então, para quem não viu. É legal isso aí também. as taxas da Binance elas são bem atrativas, né? Quando eu escolhi a Binance, eu fiz esses filtros, assim como volume, segurança, taxas, que eu acho importante e tudo mais, as taxas da Binance elas são bem atrativas mesmo. E se eu não me engano, se você não tiver BNB na carteira, cada swap, cada transação, algo do gênero, você vai pagar 0,1% da Muito transação. pouquinho. É bem pouco, né? Assim, na prática a gente vê que é irrisório. Sim. Mas, por exemplo, se você detiver os BNBs na carteira, você vai pagar ainda menos. Aí é Ainda menos. 0,075. O que já era irrisório fica, meu, basicamente aí você nem, É. nem percebe que está pagando taxa. Além de meio que a precificação do BNB está totalmente associado a duas frentes, né? Utilidade da plataforma, então, como você mesmo colocou, essa recomendação de comprar BNB justamente para ter alguns descontos, alguns benefícios. Então, isso acaba atraindo muita demanda pelo token e também ela está exposta à rede deles, né, que é a Binance Smart Chain lá, que é a blockchain deles que funciona uma série de dApps e aplicativos descentralizados. Então, você fica exposto a essas duas frentes aí de valorização. Eu, particularmente, dentro desses tokens de corretoras, né, é um dos que eu mais gosto. Uhum. E lembrando da BUSD que você falou, né? Que tem o lastro em Sim, dólar mesmo, de 1 para 1, e também é deles, né? Então, assim, sim. realmente eles estão bem fortes, né? Tem. Não, inclusive, eles têm, eu acho que outras corretoras, outras stablecoins também têm, né? Mas a BUSD, ela tem parceria com, eu acho que com a Visa, né? Então, por exemplo, você Ah, consegue, verdade. com stablecoin, em alguns estabelecimentos espalhados pelo mundo, eles até te dão a lista, são assim, centenas de milhares, né? Já pagar. Então, você foge completamente de IOF, tributação, essas coisas se Em você qualquer lugar do pretende fazer mundo. alguma viagem internacional. É bem legal. Bem interessante. Ô, Felipe, só aproveitando o que você falou, né? A transferência tem taxa muito alta? Eu digo assim, como fazer a transferência para outra pessoa? Por exemplo, eu tenho que te fazer um pagamento. Ou esse caso aí que você falou da BUSD, por exemplo, né? Uhum. Ah, você vai querer fazer um pagamento aí com a bandeira Visa. Tem lá, eu cheguei numa loja, para a gente poder entender melhor. Como que funciona esse pagamento? Tem uma maquininha, eu tenho que ter uma cold wallet igual você mostrou, ou eu tenho que abrir o aplicativo, assim, de uma forma simples? Como que funcionaria, mais ou menos? Existem Na prática, algumas né? formas, né? Por exemplo, se você já tem as suas criptomoedas tanto numa carteira mobile, né, de celular, quanto numa cold wallet, enfim, se você já tem as suas criptomoedas sobre o seu domínio, né, sem ser através de exchanges, cara, as transações elas são relativamente bem baratas, dependendo de qual rede que você está utilizando. No Bitcoin em específico, é o que eu falei, custa alguns centavos de dólar, né? Mas assim, às vezes para o comerciante, isso às vezes pode até ficar um pouco pesado no final das contas, né? Pagar, por exemplo, 10 cents de dólar toda transação que ele for fazer, dependendo do que ele estiver transacionando, É, é um percentual relevante, né?
Mas aí, dentro do Bitcoin, a gente tem, por exemplo, soluções de segunda camada, que é uma outra tecnologia, mas que ainda é Bitcoin. Ele só funciona, entre aspas, por baixo dos panos da camada principal, mas que depois tudo é trago à tona na camada principal para validar, que se chama Lightning Network. Então, você, por exemplo, eu acho que a carteira mais famosa que tem para você fazer esses pagamentos do dia a dia, utilizando o Bitcoin e pagando basicamente nenhuma taxa, é a Blue Wallet, né? De azul, Blue Wallet. Ali você transfere seus criptoativos, você mantém eles lá, e ali você consegue fazer pagamento de qualquer coisa que aceite Bitcoin, Oh, meu, por interessante. 0,0000001 centavos. Então, assim, é Legal. completamente ilusório, né? Mas, por exemplo, se você quer utilizar da própria Binance para fazer uma transação, mandar É, dinheiro para o seu amigo, etc., se for de Binance para Binance, eu acho que nem paga, né? Mas se for, por exemplo, de Binance para alguma outra carteira fora, por exemplo, da Binance para uma carteira do seu amigo lá que ele tem lá no celular dele, aí vai, por exemplo, do momento do mercado, né? Se está muito congestionado ou não a rede e a taxa de transação das corretoras. Cara, as corretoras nacionais, se eu não me engano, elas cobram, cara, 0,04 bitcoins, eu não sei, dá mais de cento e poucos reais. Então fica completamente bem caro. assim, irrisório não, desculpa, né? Fica totalmente caro e inacessível. Inviável, né? Agora, por exemplo, na Binance ela tem alguns benefícios, né? Então aqui no Brasil a gente ainda não tem, mas a Binance nos Estados Unidos ela tem um cartão de crédito que faz essa ponte, pagando assim um percentual muito pequenininho, então vai numa boa, né? Então assim, vai assim, de mecanismos que você quer transacionar para a parte que aceita ou não, como que aceita, Entendi. entendeu? Mas assim, a gente está caminhando aos poucos para deixar isso o mais acessível possível, né? Sim, Até sim. pouco tempo atrás, com certeza você se lembra, mas as próprias corretoras aqui no Brasil, cara, comprar uma ação era R$ 20. Cara, É, qualquer ação que você queria comprar, R$ 20, R$ 35. de Aí, por corretagem exemplo, pô, altíssima, né? corretagem altíssima. E isso foi mudar, eu acho que em 2019, 2020, eu acho que 2020, 2019, a primeira que foi corretagem zero, que explodiu, foi a Clear, né? Foi a Essa era a Clear. proposta dos caras, ser Foi. corretagem zero. Acho que Porque, foi em meu, 2019, foi por aí. antes disso, cara, todas as corretoras Eles tinham taxas cobravam. de corretagem altíssimas, né? Então, essa é a mesma relação que a gente pode projetar pro mercado cripto, né? Então, hoje a gente ainda tem umas taxas de corretagens chatas, mas com certeza ao longo do tempo, aí no médio prazo mesmo, a gente cada vez vai, né, ficar mais acessível e essas taxas elas nem vão doer no nosso bolso, assim, vamos dizer, né? Sim, sim. É, a tendência é essa, né? Conforme vai Sim, ganhando aí, ficando mais famoso, digamos assim, né? Mais popular. Ô, sim. Felipe, tem uma hora aí, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Porque, assim, a gente não precisou falar, tipo assim, ó, agora vamos falar das expectativas, né? Das perspectivas. Porque Uhum, você já foi falando da importância das moedas, dos projetos. Então, sim. assim, isso tudo já nos mostra que a perspectiva é de crescimento, né? A gente está vendo, como a gente falou mais cedo, o que está acontecendo lá na China, congelando o dinheiro do pessoal, enquanto que, pô, quem tem criptomoeda lá mesmo, o cara já fica um pouco mais tranquilo, ele não está com todo o Com capital dele certeza. lá congelado, né? A bolsa na Rússia, enfim. Então, assim, isso tudo já mostra que a perspectiva é que essas moedas digitais ganhem cada vez mais espaço, né? O pessoal vai perceber as vantagens disso, né? Porque eu sempre falo com o pessoal, assim, o medo de alguma coisa nova sempre está ligada ao desconhecimento, Com né? certeza. Porque se você conhece alguma coisa, você já conhece o risco. Não quer dizer que você não tenha que ter medo, mas se você tem medo é Uhum. porque você já sabe exatamente o que. Mas geralmente, se é alguma coisa desconhecida, você vai ter medo. Você não vai abraçar Sim. aquilo, né, tranquilo. Então, assim, conforme o Ainda pessoal for mais quando a gente aprendendo fala de mais, dinheiro, né? Então, assim, eu acho que exatamente. dinheiro é o melhor feeling para você saber o quão, assim, pele em risco você tá, o quão você confia ou não naquele negócio, né? Porque, Exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, é normal o pessoal ter um pouco de medo, mas foi o que você falou, conforme o pessoal for aprendendo mais, né, conhecendo, entendendo como funciona, vai perdendo medo e vai começando devagarinho. Igual você já comentou ali, o que você acha interessante para os primeiros passos, né, para quem quer iniciar nas criptomoedas aí. Alguém tinha até perguntado aí antes se ia ficar gravado, a gente pode deixar gravado aí a live, né? Se você não se por mim, não importar, tem para o problema pessoal que não nenhum. pôde acompanhar, então a gente deixa gravado aí para o pessoal assistir depois, porque foi bem interessante. E. Ah,
antes de voltar aí para você, se você quiser falar mais alguma coisa disso aí, só queria lembrar o pessoal daquelas questões do risco, né? De fazer um bom Sim, gerenciamento de risco, né? Porque assim, ainda que tenha boas perspectivas, ainda que o momento atual, né, não sendo uma recomendação, mas que como você falou, como especialista, você acha que tá barato, né? A gente só olhar o gráfico lá que a gente vai ver que tá lá embaixo mesmo, né? Um dos fundos que já bateu, né? Então assim, sim, provavelmente quem comprar agora no médio prazo, longo prazo, né, que entender realmente aí o potencial do negócio, provavelmente vai ter bons resultados, né? Mas apesar disso tudo, a gente tem que ter aquela discernimento ali, entender que é uma coisa muito nova, existe muito risco, muita volatilidade, não é para o cara vender o carro agora e comprar tudo porque, pô, viu o especialista falando que tá barato e que vale a pena, né? Tem que ter todo aquele controle, né? Ir devagarzinho. Não sei, geralmente eu falo pro pessoal, cara, até 5% da carteira, ele vai depender muito do perfil de cada um, né? Mas sim. dado o risco do negócio, né? Acho que até 5% para você pelo menos sentir ali, ver como funciona, espera alguns meses, né? Para se sentir mais confiante, talvez se expor um pouco mais, mas não acho que seja o caso de, né, metade da carteira de investimento da pessoa em criptomoeda, assim, é um Sim, risco muito grande. Tem que ser para alguém sim. que tem total controle do que está fazendo, né? Inclusive, a gente pode até recomendar um site que a gente até conversou anteriormente, que, assim, pensando em all-in Ethereum, ó, se o Demerge correr tudo certo, se o macro, meu, ficar tranquilo por um tempo, pode ser um bom negócio, hein? Mas é brincadeira. Mas é brincadeira. Mas pensando em termos de alocação, né? Pô, tem um site, cara, que é o da Hashdex. Você coloca lá Hashdex Simulador, né? Cara, é muito interessante que uma pequena exposição, às vezes a gente pode estar falando de 1%, 3%, até 5%, é, cara, traz retornos assim extremamente exponenciais, né? Então eu estava falando assim, pô, a simulação que a Hashdex faz, ela traz tanto carteiras conservadoras, quanto moderadas, quanto agressivas, e quem tinha pouca exposição em criptomoeda, meu, ganhou muito mais do que a média do mercado. E aí a gente pega, por exemplo, o track record deles é desde 2017, né, quando eles montam essa simulação. E, cara, 2017 para 2018, Bitcoin caiu 84%. Cara, Olha aí. outras altcoins caíram 95%, 98%. Então a gente está colocando nesse track record, cara, quedas assim monumentais. E mesmo Mesmo assim, assim, a carteira que detinha criptomoeda, alguma exposição à criptomoeda, performou muito bem, né? Claro, tudo são ciclos, né? Então vai da posição de cada um ali, né? Do perfil de cada um. A melhor estratégia é você definir um percentual ali que você fique tranquilo, que você consiga dormir à noite numa boa, colocar assim, 5%. E aí, conforme os ciclos de mercado sobe e desce da bolsa e tudo mais, aí você vai realocando isso, né? Porque quando o Bitcoin e as outras criptomoedas dispararem, esses seus 5% vão valer 10, 15, 30% da sua carteira às vezes. pois E é. aí você realiza e vai investindo em outros pontos da sua carteira que não performou tão bem. Porque às vezes essa é a melhor forma de você encontrar fundos e topos, né? É você Uhum. rebalanceando a sua carteira. Então, assim, qualquer exposição é mais do que relevante para você, no longo prazo, ter ali uma rentabilidade satisfatória. Perfeito. E comprando em momentos como o atual agora, que está bem baixo, né? Pelo menos no histórico que a gente Sim. vê, né? Bitcoin bateu mais de 60 mil dólares, está agora na casa dos 20 mil, né? Então, Sim. um terço do valor e caiu bastante. Então, assim, pode aquele papo de que a gente sempre fala. É o fundo? Não sei. Pode cair mais? Pode cair mais. Mas se você for olhar para trás e ver aonde ele já estava e para onde ele está agora, a gente já está com um preço muito interessante, né? Sim. Então, como você falou, é 1 a 3% da carteira, isso aí não é nada, né? E ver aí o resultado que deu dentro de uma carteira. Então, aquela coisa até que vai te ajudar para quem tem um perfil até mais moderado, não é tão que não quer se expor tanto ao risco assim, mas, pô, um negócio desse aí de até 5% da carteira, Bitcoin, as criptomoedas, enfim, saltam ali, você realiza, olha o capital que você vai ter em mãos para poder alocar ali de acordo com o seu perfil. Renda fixa, ações, fundos imobiliários, o que seja, né? Já te dá uma alavancada boa, né, nos seus resultados. É, Então, assim, é aquela até simetria que vale a pena, né? exatamente. Até fazendo assim fazendo um gancho, né? Por exemplo, o Vicente, que é para a empresa para a qual eu presto serviço e tudo mais, ele frisa muito, por exemplo, em liberdade financeira. Eu acho que todo Uhum. mundo que está investindo, no final das contas, pensa em liberdade financeira, né? Então, assim, cara, com essa pequena exposição em cripto, meu,
em momentos de bull market, onde cripto está super valorizada, cara, você vai conseguir pegar esse capital excedente e jogar para empresas boas pagadoras de dividendos, para FIIs, Perfeito. para REITs, enfim, para qualquer outra modalidade da sua carteira que gera muita renda passiva, né? Então você só vai acelerar ali, por exemplo, o seu passo a passo para chegar à tão sonhada liberdade financeira. É isso mesmo. O Gabriel fez uma pergunta interessante aí, ó. Pode ocorrer de O valorizar Ferraz, a ponto de chegar a zero? olha, algumas criptos podem. O melhor exemplo disso que ocorreu recentemente é o protocolo da Terra Luna. Se você procurar pelo token Luna, você vai ver o gráfico, né? Ela chegou a ser uma das 10 maiores de valor de mercado, então ela chegou a ter em equivalência de valor de mercado, acho que 42 bilhões, né? E chegou a zero, chegou a valer 600 milhões, né? O que graficamente vai ficar representado por uma queda de 99,9999%. Então, assim, pode, mas aí que vai a exposição e ao quanto você conhece o projeto, né? Como eu falei bem no começo da live, o Bitcoin é o porto seguro para quem investe em cripto e quer alguma exposição à volatilidade. O Bitcoin está aí há mais de 10 anos, ou seja, mais de uma década rodando, e ele nunca travou, né? Essa plataforma aqui que a gente está conversando hoje, ela trava aí todo ano pelo menos 3, 4, 5 vezes, sempre fica fora do ar. Uma rede descentralizada, que não tem dono, né? Ela está funcionando aí há uma década sem interrupção nenhuma. Então, assim, isso traz muito valor à tese e ao protocolo. Então, assim, a chance do Bitcoin chegar a zero é, é quase irrisória. Eu acho que ninguém mais coloca isso na ponta do lápis. Até porque a rede ela não passa por tantas atualizações assim. E ela é matematicamente perfeita, né? Então, assim, hoje o que é melhor do que a matemática para te dar algum respaldo de confiabilidade? Eu acho que Ciência nada, né? exata, né? Exatamente, ciência exata. Então, assim, o Bitcoin chegar a zero, eu acho pouquíssimo provável. Diria que quase uma chance inexistente. Outras redes que aos poucos estão se consolidando têm um risco um pouco maior, sim, né, de chegar a zero. Mas, por exemplo, o Ethereum, eu duvido que isso aconteça. Ou, por exemplo, a Solana, ou a Polkadot, ou qualquer outra rede, assim, que tem uma Cardano? equipe de desenvolvimento. A Cardano, eu acho que ela não tem risco de chegar a zero, porque a equipe por trás do projeto é muito bem qualificada e tem uma comunidade muito grande. Eu acho que assim, a forma que eles trabalham, o mercado ele não aceita tão bem porque o mercado quer resultado de forma muito imediata. Em É, contrapartida, a equipe da Cardano quer um negócio muito mais técnico, né? E se você for pegar todo o histórico do pessoal que está por trás do projeto da Cardano, você vai ver que todo mundo é acadêmico. E geralmente o cara que é acadêmico para desenvolver uma tese vai tempo, né? Até porque eles pesquisador, né? testam todas as possibilidades, né? Então, assim, a Cardano, eu acho uma posição muito interessante, porque se tudo que eles prometem der certo, ela vai ser uma rede muito relevante no futuro, né? E as atualizações que estão vindo aí ao longo do tempo, a gente vê que eles estão acertando e acertando muito bem, só que demoram para entregar. Então, assim, é uma posição particularmente que eu tenho, eu gosto e é uma posição de longo prazo, com certeza, né? Então, mas a gente vê que, pô, meme coin, chance de chegar a zero altíssima. É, metaverso, NFT, algumas coisas assim desse mercado são as mais prováveis de chegar a zero. Agora, tokens ali mais sérios, projetos mais sérios, onde tem muita venture capital por trás dessas coisas, aí a chance é muito irrisória, né? Verdade. Tem que tomar cuidado com o que vai investir, né? Que às vezes fala em criptomoedas, criptoativos, o pessoal pensa que Bitcoin é a mesma coisa que a foto do Ape lá que o Neymar comprou, né? Ah, é tudo a mesma coisa. Não é bem assim, né? Exatamente. E olha que pelo menos essa daí ela tem até que alguma utilidade, né? Os caras até fazem uns eventos exclusivos, então se você é um detentor daquela NFT lá, você consegue ir a alguns eventos e socializar com pessoas ali que compartilham dos mesmos interesses e tudo mais. Uhum. E assim, como também é um NFT muito caro, fazer um network ali pode ser muito interessante, né? Porque você vai É, estar falando com verdade. pessoas com um nível ali, um poder aquisitivo bem alto. Mas assim, quantas NFTs que não tem propriedade assim nenhuma, não tem nada, assim, não traz uma única vantagem, a não ser uma foto, né? É,
através de registrado em uma blockchain que, meu, valem milhares ali de dólares. Essas têm chance real de chegar a zero. É verdade. A partir do momento que alguém não vê mais valor naquilo ali, acabou, né? Exatamente. É assim, como tudo no final das contas, né? Se a gente for falar até de produtos, por exemplo, sei lá, esse celular aqui, quem sabe daqui 20 anos a gente nem vai mais utilizar celular, né? Então, É, empresas de celulares que não se adaptaram, elas vão chegar a zero também, né? Porque elas não entregam mais valor a ninguém, né? Então, assim, verdade. tudo tem. E as criptos, elas estão entregando hoje, diga-se de passagem, muito valor. Tem razão. Ô, Felipe, já tem 1h15. Você quer responder essa última do Lucas aí? Vamos ver Ou se tem. rapidinho? Focar em Teve todas as alguma? perguntas. Não entendi. A gente passou por alguma pergunta ou essa é a última? Passa. Não, tem uma. Aí, eu botei uma aí, ó. Vê se você tá vendo. Tem duas aqui na caixinha que o pessoal deixou, ó. Uma foi do Vitor, Não, você tá vendo aí? não estou vendo. Vou responder a do Ah, Coelho Luca. E aí depois você me fala, que eu tá não estou bom. vendo aqui. Mas o projeto Decentraland, assim, eu acho que tem posições melhores, né? Assim, por exemplo, eu gosto. Não é que eu gosto, mas eu acho que tem mais chance de dar certo dentro desse universo, por exemplo, o The Sandbox. Eu acho que a equipe dos caras é mais centrada e mais qualificada. Eu participei do alpha do projeto e estava até que relativamente interessante de jogar, né? Então, assim, eu acho que tudo que é associado a jogo, a equipe, primeiro que a equipe tem que ser muito ativa de desenvolvedores, para ficar trazendo atualização o tempo inteiro para dar graça do jogador, né? Participar e jogar lá. E o Decentraland ele é muito vazio. Eu já testei, já entrei lá no jogo deles e tudo mais. É um terrenão assim, ó, plano, gráfico de 2004 e que não tem muito o que se fazer lá, né? Assim, eu acho que, por exemplo, hoje os projetos lá do Ape, que estão fazendo uma espécie de Decentraland, eu acho que tem muito mais potencial de dar certo, ou o próprio The Sandbox, que é uma mistura de Minecraft ali com RPG e tudo mais, e que tem gráficos e uma jogabilidade interessante. A minha avaliação com relação ao projeto Mana é um pouco pessoal, do ponto de vista gamer, assim, né? Do que a minha experiência que eu tive, eu achei um pouco chata demais, né? Então, assim, eu não vejo que seja um projeto ali que vá ter muito valor no longo prazo, porque já tem concorrência dentro do metaverso superior. E outra, a gente tem que pensar também que todas essas empresas do mercado tradicional de gamer, elas vão com certeza querer abocanhar uma parte desse mercado, né? Então, quando eles começarem a trabalhar nesse sentido de descentralização, de oferecer produtos NFTs e tudo mais, eu acho que eles têm muito mais capital e desenvolvedores qualificados para fazer projetos melhores do que esses projetos aí que já são um pouco mais desatualizados. Então, eu particularmente eu não gosto muito do projeto Mana. Você falou do Ape aí, tem a ApeCoin agora, né? Eu nem sabia. Tem. Recentemente, lá no The Coin Market mesmo, eu vi lá no ranking, eu falei, ó, ApeCoin. Aí é um token que está relacionado às NFTs? Sim, é um token, eu acho que hoje é um token mais de governança, por enquanto, né? Então você tem ali quem é detentor de Apes Coins, eles possuem ali o poder de voto para algumas atualizações, algumas melhorias dentro do Ah, protocolo. tá. Funciona, entre aspas, como uma ação ON, mas que não te dá direito a dividendos, né? Entendi. E, e, e por exemplo, no roadmap dos caras, o que eles estão propondo é que futuramente a economia dentro do game que os caras estão desenvolvendo, de tudo que é relacionado à marca Ape, você vai pagar com essa moeda, né? Então é Hum, como se fosse virar um Bitcoin daquele universo. Então, assim, legal. a valorização vai estar muito associada a quantos caras conseguirem entregar de valor ali dentro da marca deles, né? Que hoje, sem dúvida nenhuma, é assim a Entendi. melhor marca do universo cripto. É, isso que eu ia falar, assim, eles estão meio que fazendo igual a Binance, então, né? Ó, vamos criar nossa moeda, aí você tem um Sim, desconto na corretagem, mas, tipo assim, só que exato. o mercado deles foi o que você falou, é uma galera bem selecionada, né? Cada Sim, NFT lá é caríssimo. Então, tipo assim, às vezes o cara, exatamente. eu tenho que comprar isso aí para poder fazer tal coisa, beleza, bota aí tantos milhões de dólares, para mim, tranquilo, Pois né? é, né? Por exemplo, o NFT que o Neymar comprou, que desvalorizou mais de 2 milhões, 3 milhões. Você acha que
ele tá suportando com isso? Nem Não um faz pouco. diferença, né? Essa é a Verdade. comunidade deles, por enquanto. Mas existem, dentro desse, né, dos macaquinhos principais, dos Bored Apes, existem alguns macacos, assim, secundários que são um pouco mais baratos, né? E eu acho que isso vai ser a tendência. Para É. eles conseguirem desenvolver comunidade ali, aumentar a quantidade de jogadores online e tudo mais, provavelmente, com o tempo, eles vão lançando cada vez mais coleções e coleções mais simples, né, para Sim. meros mortais ali conseguir entrar e tudo mais. E aí, com certeza, quem for detentor desses super macacos aí de 10 milhões, 20 milhões de dólares, com certeza vai ter assim um status dentro do jogo gigantesco, né? Então aí vai ser assim, eu acho que é isso que vai dar valor no final das contas. Vai ser um super boss lá dentro. É, vai ser um super boss. Eu coloquei uma pergunta aí, a gente tem duas só. Vou tentar responder aí rapidinho, só para não tomar mais do seu tempo também, daqui a pouco. Tá. Ó, o Vitor Zoega, não sei se pronuncia assim, mas ele tinha perguntado mais cedo na caixinha aqui, ó. Fale um pouco da tão comentada, ele destacou bem um tão comentada pela Empíricos a Helium. A Helium. Pô, a Helium, cara, ela é bem legal. Assim, a proposta dos caras é basicamente trazer o Wi-Fi descentralizado para o mundo inteiro, né? Então você vai ser um provedor de Wi-Fi que quem conectar à sua rede vai conseguir usar e tal, vai te pagar em token HTM, eu acho que é o token deles, mas é o token da Helium. E você, por prover a internet, você vai receber, né? Então, assim, a teoria é muito legal, porque É, imagina, você aonde tiver, você vai ter acesso à internet, né? Funcionaria como um 4G, só que sem, ou um 5G, só que sem as antenas. Eu seria um provedor, o Saulo um provedor, e quem quiser, um provedor de internet ali descentralizada. No entanto, hoje, na minha opinião, a maior barreira de entrada deles é que Elon eu Musk. proponho. Oi? A Starlink? A Starlink é uma excelente assim, uma excelente Concorrente, né? concorrente, né? Pois é, Afinal o de cara contas, a pede, né? Starlink vai conseguir ter internet até no meio do Saara, onde não tiver ninguém morando, na teoria, né? Então, assim, eles já são Pois é. superiores com relação a isso. Aonde passar satélite no globo, você vai ter internet da Starlink. Mas eu digo até um pouco mais abaixo, assim, seria infraestrutura, mas, por exemplo, se eu quiser prover essa internet, eu tenho que comprar um modem deles, né? E esse modem Hum, deles custa, assim, tipo, US$ 1.000, US$ 2.000. Então, assim, não é todo mundo. Para eles é, conseguirem escalar isso, eles com certeza vão ter que deixar muito acessível qualquer pessoa conseguir comprar um modem. Por exemplo, pagar é. US$ 20 talvez seja um preço acessível. Sim. Então, assim, eles prometem, né, ser bem disruptivo com relação a isso, mas eu acho que Uhum. as barreiras de entrada deles ainda são bem marginais, assim, sabe? É, tem algumas questões importantes. Sei que você falou do modem, realmente é um pouquinho complicado, né? Sim. Até Tem mais. porque hoje a gente tem o 4G e o 5G que, por enquanto, funciona muito bem, e o que Pois você é. falou, né? Ou tem a própria Starlink que, cara, vai quebrar aí muitos paradigmas aí, vai conseguir, meu, conectar qualquer pessoa do globo, né? Então isso vai Pois ser é. muito, muito positivo para o mundo. Pois é. E tá próximo, né? O cara já tem satélite, já tá Sim. tudo Não, rodando. já Já estão prometeu aqui lançando, para a inclusive você Amazônia, né? consegue comprar tipo um receptor gigante já que você tem acesso, né? Assim, Pois ainda é é. meio mal estruturado, mas está caminhando bem. E pro cara que É. pousa foguete, né? Assim, acho que nada que 2, 3 anos aí a Starlink já não esteja assim, pelo menos entre nós aqui, um ou outro já esteja utilizando o serviço. Perfeito, verdade. Bem próximo. A outra pergunta foi o Marcos que fez. Ele pediu para falar um pouco sobre o ETF Hash 11. Esse Tá, aí foi o legal. primeiro da Bolsa de Valores, né? Da Hashdex, você até Exatamente. comentou, né? Primeiro ETF de Exatamente. cripto. Exato. Assim, cara, a proposta é muito legal, não vou mentir, porque te dá exposição à volatilidade das criptomoedas, né? Então, para aquele cara que é De bem forma fácil, né? conservador mesmo e que não quer abrir uma conta numa exchange, não quer toda essa dificuldade e que já investe em ações, cara, ele compra lá um ETF, pô, Fácil. é muito simples, é muito fácil, ele já está ali no dia a dia dele, né? E ele vai ter exposição à volatilidade das criptomoedas. No Tem uma entanto, carteirinha tem diversificada ainda, né?
Exatamente. A maior Interessante. parte, a maior exposição ainda é Bitcoin e Ethereum. Se eu É, não me engano, dá uns 80%. Eu acho que por Bitcoin e aí. Ethereum no Eles vão ETF, né? atualizando também de tempo em tempo, Vão, né? Eu vão. esqueci se é 3 meses ou 5 meses, mas Eu acho que são 3 meses, é mas eu três não tenho meses. certeza. Eu acho que são 3 meses. Aí, os pontos negativos com relação a isso. O ponto positivo é a facilidade. Esse, Sim, na minha opinião, é o único ponto positivo. E por também trazer um pouco a curiosidade do universo cripto a mais pessoas, né? Até porque as pessoas, antes mesmo de investir em criptomoedas, provavelmente elas já investem na bolsa de valores. Então, é, vira meio que um caminho ali. Mas, falando dos pontos negativos agora, primeiro que as criptomoedas ali não serão suas, você não consegue fazer a custódia das suas criptomoedas, as suas criptomoedas elas estarão, né, sob custódia de terceiros, em que você vai ter que delegar a confiança a eles. Então, vamos supor, se os caras ali, por mais que eles tenham algumas proteções e tudo mais, que precisa de verificação de não sei quantos fatores e não sei o quê, se quiser dar um jeito, né? Então, eles está dependendo assim, do quanto você confia nessa gestão e tudo mais. Como o Saulo falou, eles podem ficar mudando ali quais são a exposição das criptomoedas. Então, às vezes, entra criptomoedas ali, por exemplo, se eu não me engano, eles têm Litecoin lá, né? Por exemplo, é uma criptomoeda que eu tem. particularmente não vejo utilidade nenhuma, eu não gosto. Né? Então, assim, você vai ficar exposto a alguns projetos que às vezes você nem acredita. Então, você vai estar deixando de expor no que você acredita para pegar um bolo que o que vier você tem que aceitar, né? É, E aí fora também a custódia, que passa a ser de terceiros e não sua. E eu acho que. Ah, e outra coisa muito importante, né? Com relação a tributo. Então, em ETF, qualquer lucro não que tem você isenção. tiver, 15% de imposto. Não tem como fugir, né? Enquanto É, quem investe diretamente em criptomoeda, você tem isenção ali até de 35 mil por mês, né? Então, assim, isso para mim faz uma diferença gigantesca, cara, porque a gente está falando de 15% sobre qualquer coisa, a gente não tem qualquer nenhum coisa. valor mínimo, sabe? E Não, não aí tem você não. vai. Tem nada. Então você vai estar pagando ali, sabe? Para entrar coisa que você não gosta no meio do ETF, para ter uma gestão ativa que às vezes não bate nem o Bitcoin. Então, assim, na minha opinião, tem mais pontos negativos do que positivos, mas eu reconheço os positivos, que é a facilidade e também o reconhecimento, assim, né, a divulgação desse mercado para mais pessoas. Então, para mim, esses são os É. pontos positivos. Foram os pioneiros, né? Como a gente falou aí no início. Foram. Pois é, eu acho que assim, foi o que você falou. Os pontos negativos são muito relevantes, mas assim, para quem está começando, né? O cara que não sabe nem, por Sim, exemplo, qual corretora vai investir, como que faz, assim, está começando, é uma opção, né? Começa devagarzinho ali, talvez, aí conforme for estudando, pelo menos o cara, assim, a opção sim. dele hoje é não investir porque não sabe nada, ou comprar um ETF, que ele está terceirizando Comprar um completamente ali. ETF. Aí nesse caso, né? Compensaria, né? Por exemplo. Mas fora disso, né, quem tiver aí um auxílio de uma carteira recomendada, por exemplo, de uma, né, uma boa casa de research, um auxílio de alguém, ou já começar a estudar, entender os projetos e Sim, tudo mais, né? O ideal, como você falou, é fazer a sua gestão ativa de comprar diretamente as criptomoedas, né? sim, sem dúvida. Perfeito. Felipe, essas eram as perguntas que a gente tinha aqui. Você tem algo mais aí para acrescentar, além de tudo que você já acrescentou? Não, eu acho que assim, só deixar aberto aqui que quando você quiser me convidar, a gente bate esse papo aí bem tranquilo, vai tirando a dúvida do pessoal. Para me seguir Legal, também no muito bom. Instagram, comumente eu posto bastante, só essas últimas semanas aí que eu fiquei um pouco off, que caí, né, foquei muito no meu trabalho do dia a dia mesmo, então não consegui me dedicar tanto às redes sociais, mas eu, se a gente puder fazer mais desse bate-papo aí, com certeza vou estar aberto aqui. Não, tá ótimo. Agradeço a sua disponibilidade aí. Muito legal. Vamos sim. A gente combina aí outras vezes, sem dúvida. Legal. Então tá bom. Muito obrigado aí por ter seu tempo, distribuído um pouco aí do seu conhecimento aí com a gente. A gente marca outra aí. E, Valeu aí. mandar um abraço pro Marlon, pô. Que o cara tá comentando aí, tá dando uma Desde o força legal, início. viu? É Desde verdade. o início. Valeu, mano. Pessoal que Um abraço participou pro aí, Marlon tá aí aí pra desde o todo mundo, início. viu? Valeu. O Obrigado, Marcos Marco, também fez todo uma mundo. pergunta. Lucas também. Chegou Obrigado atrasado. pra todo mundo aí que acompanhou. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado pela participação. O Gabriel também desde o início. Obrigadão, Felipe. Espero que a gente tenha Eu que conseguido agradeço, agregar um viu, pouquinho para a Saulo? galera aí, esclarecer um pouco o assunto. Depois a gente combina um ou outro bate-papo desse.
Ficou muito bom. Com certeza, viu? Mas a gente Obrigadão, viu, esqueceu de pessoal? tirar Boa um noite. print aí, o Gabriel lembrou bem, hein? Quer tirar um print aí? Deixa eu ver se eu consigo tirar só aqui. Aí, desativei os comentários. Tirar um print aí rapidão, pra gente postar Bora, depois? vamos tirar para deixar registrado. Vamos lá. Show. Beleza, desativei os Boa. comentários que estavam na frente aqui. Obrigado por ter Pô, lembrado, legal. Gabriel. Valeu. Valeu, pessoal. Boa Aí sim, noite. Boa hein? noite, Felipe. Show de bola. Obrigadão, tá? Um Boa noite, abraço. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, boa noite. Valeu. Tiramos o print já.